E agora falando noutro aspecto também importante, pegando num autor que certamente o professor conhece, que é o Yasha Monk, que ele referiu uma entrevista à TSF, se não me engano, recentemente, que o crescimento da indiferença dos jovens perante a política e as autoridades, os regimes democráticos, tem constituído um perigo em relação aos regimes autoritários, ou seja, talvez os jovens estejam mais predispostos a aceitar um regime de autoridade. Concorda com esta visão do Yasha ou considera que não está tanto centrado na questão da indiferença dos jovens, o perigo real de regimes autoritários? Uhum. Bom, eu tendo a concordar, quer dizer, embora enfim, eu não tenha nenhum estudo aqui à mão especificamente sobre os jovens, mas há um diagnóstico relativamente estabelecido, acho eu, desde praticamente o início do milénio, de que há qualquer coisa que está a correr mal em termos de democracia. Quer dizer, podemos falar de uma crise da democracia. O Colin Krauss, não é, em 2004, portanto, há bastantes anos atrás, falava em pós-democracia e, portanto, há qualquer coisa que é problemática aqui, não é? Mas antes disso, voltando ainda a essa ideia de que a indiferença pode significar descrença, não é? Pode significar descrença, indiferença, e em particular a dos jovens, imagino, pode significar descrença nas instituições democráticas, mas deixa ser um bocadinho paradoxal. Eu também posso dizer, e acho que, enfim, não tenho aqui também nenhum estudo agora para vos mostrar, mas os factos podem suportar diferentes interpretações, não é? Um facto de, digamos assim, por exemplo, de uma grande abstenção pode suportar a interpretação de que as pessoas descreem das instituições, mas também pode significar exatamente o oposto. Uma pessoa não ir votar porque simplesmente confia que as instituições estão a funcionar bem, a vida está a correr relativamente bem e não vale a pena o esforço de ir votar. E, portanto, este argumento comodista, enfim, sustenta uma interpretação que diria exatamente o oposto. Em todo caso, eu acho que, e deixem-me só dizer mais uma coisa ainda, na verdade, os níveis de abstenção tendem a baixar, as pessoas sentem que o voto delas conta mais, não é? Ou quando o que está em discussão é realmente mais importante, não é? E, portanto, imaginemos que em situações de crise, em situações em que há um clamor nacional contra um certo governo ou um certo tipo de governação, aí a abstenção tende a diminuir, não é? Mas, portanto, voltando ao ponto, o ponto era que o Yasha Monk, não é, fazia essa ligação entre digamos assim, abstencionismo ou indiferença e por outro lado, um descrédito das instituições democráticas. E eu acho que sim, tirando a parte paradoxal, não é, eu acho que paradoxal, não é, enfim, que as interpretações podem seguir-se pluralmente dos mesmos factos e, portanto, cuidado com isso, eu acho que sim, e acho que sim, justamente muito na linha daquilo que o Colin Krauss diz de uma pós-democracia. E o que é isso? É, no fundo, esta ideia. A ideia de que as pessoas acreditam menos que o seu voto decida alguma coisa, não é? E acreditam mais que aquilo que decide sobre as suas próprias vidas e portanto, tem impacto social e económico nas suas vidas e nas suas liberdades também, é decidido não politicamente, é decidido não democraticamente, é decidido nas costas da democracia. E ainda uma terceira ideia, a ideia de que e isso foi particularmente sentido no período da austeridade, não é? Que era a ideia de que não importa o que é que as pessoas queiram decidir democraticamente, porque a realidade é uma e a realidade impõe-se. Não é? A ideia do there is no alternative, não é? O TINA, ou a ideia de que qualquer presunção de que se pudesse desejar uma política diferente significaria simplesmente um suicídio, algo que seria devolvido 1000 vezes pior do que aquilo que tínhamos e, portanto, uma diabolização da alternativa. Isso assistimos, por exemplo, cá em Portugal, de uma maneira muito clara na discussão enfim, das políticas de austeridade, não é? E, portanto, o que é que acontece? O que acontece é que há, de facto, uma perda de fogo democrático, digamos
digamos assim. As pessoas decidem menos, a decisão que tem impacto, de facto, passa-se muito ao lado e muitas vezes, digamos assim, a componente de organização da vida comum, por decisão comum, é substituída por uma racionalidade de governação administrativa que, enfim, não deixa espaço, digamos, a que nós vivamos coletivamente como nós coletivamente decidimos que queremos viver. Não é? E, nesse sentido, há, de facto, uma perda de fôlego democrático. Não é? Esta é uma razão, acho eu, que acho que vai ao encontro daquilo que o Yasha Monk está a dizer. Mas há outra coisa que, aliás, que eu já falei há pouco, que é também esta ideia de que a democracia representativa, liberal, que nós temos nos Estados da União Europeia, enfim, estes que nós conhecemos e com quem nos reconhecemos bastante enquanto democracias representativas de Estado de Direito Democrático, Portugal, sejam repúblicas, sejam monarquias, Portugal, Espanha, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, por aí fora, Holanda, Bélgica, bom, todas elas, de algum modo, estão abraços com um problema que eu acho que é raramente tido no espaço público e que é o seguinte, é uma espécie de possibilidade de degeneração da democracia de partidos políticos, não é? Que a democracia representativa tem que se sentar em políticos, em uma partidocracia. Uma partidocracia o que é que seria? Seria uma espécie de patologia da democracia representativa, em que, de algum modo, os partidos constituem uma espécie de oligopólio da democracia, não é? E então o professor está a dizer, de certa maneira, que a democracia tem que se reinventar, é isso? É basicamente isso. Dizendo em palavra, de uma maneira muito curta, é isso. A democracia não está a reinventar-se o suficiente. E nisto ela entra em contradição consigo própria. Eu acho que há uma coisa entre democracia e democratismo, ou ser um democrata, e que é um pouco esta ideia. Enfim, é um conceito que eu vou buscar muito àquele filósofo francês, o Jacques Rancière, e que é um pouco a ideia de que democracia é sempre ali um assunto de fronteira em que estamos sempre a redefinir quem são aqueles que podem entrar no jogo, digamos assim. Aqueles que não tomam parte, passarem a tomar parte. Não é? Infelizmente, a democracia tornou-se um jogo fechado, em que não discute nada de fronteira. Os jogadores estão definidos, e são estes e são para tudo sempre. E depois, pronto, o jogo funciona entre aqueles. Ora, o problema é que, usando aqui uma palavra que é um pouco perigosa, a essência da democracia, isto é perigoso dizer essência, não é? Mas imaginem, o fulcro da percepção de que a democracia está a acontecer, né? Pensar em democracia como um acontecimento e não como um estado de coisas. A democracia acontece quando a fronteira que define quem são as partes, quem são aqueles que têm a voz, quem são aqueles que participam, quem são aqueles que têm parte no jogo, muda e entram novos. E é este esforço de inclusão, de trazer mais para os iguais, que define a essência da democracia. Ora, a partidocracia é uma espécie de democracia representativa de partidos que ignora ou negligencia esta vocação da democracia, não é? E eu acho que este aspecto é particularmente sentido nas últimas décadas e é isso que muitas vezes leva a que, por exemplo, nos momentos em que os jovens vêm à rua protestar de uma forma sonante, eles o façam muito numa relação de indiferença para com os partidos. Não é? E, portanto, eu estou a relembrar-me novamente dos movimentos que estiveram associados à crítica da austeridade e que houve manifestações de centenas de milhares de pessoas, manifestações que só comparam com aquelas que tivemos a seguir ao 25 de Abril e que foram manifestações, portanto, de uma enorme presença dos jovens enfim, no espaço público, embora num espaço público inorgânico,
que é a rua, que é, no fundo, a raiz do espaço público, e aí, justamente, eles não estavam indiferentes à democracia, não é? Eles estavam indiferentes, talvez, a uma certa forma ossificada, digamos assim, de democracia enfim, representativa. E penso que os partidos têm que ter consciência de que alguma coisa têm que fazer mais no sentido de inovação. Nós não podemos ter um sistema de partidos políticos exatamente igual àquele que tínhamos no início do século XX, 100 anos depois, não faz sentido. O espaço político mudou, a maneira de participação mudou. É a mesma coisa, acontece também com o sindicalismo, enfim, em vários registros, as instituições da democracia parecem ter dificuldade em acompanhar os tempos. E, portanto, há aqui um problema que é também, enfim, um aspecto que eu acho que deve ser tido em conta nesta discussão, não é?